Olá, turmas. Bom, pessoal, eu achei interessante trabalhar esse conteúdo, esse capítulo 7 com vocês. Dessa forma, eu achei bacana mostrar a explicação através com essas figuras, com esses slide que eu organizei. Então, esse videozinho eu acho que dá para tirar dúvida de muitos, porque assim, é um tema bem peculiar, é um assunto que diariamente a gente escuta nos jornais, seja na internet, nas mídias, que nada mais é sobre a questão da biotecnologia. Então, o capítulo 7 ele fala sobre as aplicações da genética molecular. E aí, a genética molecular é a área dentro da genética que estuda a estrutura e a função dos genes em nível molecular, utilizando métodos da genética e da biologia molecular. Então, se vocês observarem, a genética molecular ela envolve todo o processo biotecnológico. Então, o termo biotecnologia, bio, a gente sabe que é vida, então tecnologia trabalha essa questão tecnológica da vida. E aí, para isso, é necessário que tenha um conhecimento. Então, quando as pessoas conhecem, têm um conhecimento, mas agentes biológicos, Roberto, e quem são esses agentes biológicos? O vírus, bactérias. E aí, quando une o conhecimento com os agentes biológicos, há uma produção de bens e serviços. E essa produção de bens e serviços, ela vai acarretar em algumas aplicações que é trabalhado na genética molecular. Quais são elas? Na medicina, agricultura, meio ambiente, transgênicos, DNA recombinante, terapia gênica, clonagem e células-tronco. Então, para vocês do terceiro ano, vocês vão ver muito isso no Enem, principalmente essa questão de transgênico, células-tronco, DNA recombinante. É interessante que vocês derem uma ênfase muito sobre esse assunto. Então, eu vou citar um pouquinho de cada um relacionado ao capítulo. Por exemplo, o que a biotecnologia acarreta com relação à medicina? A gente sabe que existem uma grande quantidade de vírus, né? Que os vírus eles são acelulares, como por exemplo o que está acontecendo no mundo, não é nem no Brasil, é no mundo mesmo essa pandemia do é, Covid-19, eu até esqueci aqui de dizer o nome, mas enfim. E aí, se vocês observarem, quem assiste jornal, quem está atualizado, sabe muito bem que os cientistas eles estão cada vez mais trabalhando na eficácia para uma cura. E para isso é um processo biotecnológico. Então, assim, eles levam, não é dias, eles levam meses, anos para essa vacina. E para isso eles precisam de quê? De um indivíduo, eles precisam de um cobaia. Como tinha observado semana passada, passou em relação a um cavalo. Eles pegavam o antígeno, aí tem os anticorpos do cavalo, e eles fazem a manipulação. Então, tudo isso é trabalhado no setor biotecnológico. Mas voltando nessa questão da biotecnologia na área da medicina, eu vou colocar aqui explicando em relação a quê. Existe um vírus e esse vírus teve seu DNA modificado, introduzido no corpo do indivíduo humano. Como a gente sabe que ele é um parasita intracelular obrigatório, o que é que acontece? Ele leva o gene modificado e esse gene ele produzia uma proteína, que essa proteína ela pode curar uma determinada doença. Então, assim, esse assunto, desde a antiguidade, desde o Antigo Egito, que já era utilizada a biotecnologia, como por exemplo na fermentação. Fermentavam-se as bebidas e eles não sabiam, então isso é um processo biotecnológico. Então, a cada dia a biotecnologia ela está mais avançada. A gente vê coisas simples como fermentação do pão, fermentação de bebida alcoólica, genes ruins que podem ser trocados em genes bons em um indivíduo para o tratamento de alguma doença. Então a gente sabe que isso é um fato que os cientistas vêm lutando bastante para trazer resultados e melhoramento para a população. Nós também temos a questão, quando eu citei aqui, do conhecimento com os agentes biológicos,
é utilizado para a produção de bens e serviços, justamente voltado nessas aplicações aí. Quando fala no quesito agricultura, a biotecnologia ela é utilizada para modificar genes de uma planta para ela ser mais resistente à falta de água em um determinado período. Então, quando a gente fala em biotecnologia, está associada a quê? Ao DNA, está associada ao gene.